Lidando com as emoções para lidar com as situações. Esse é o tema desse vídeo e eu quero falar com você sobre esse assunto tão importante que é você saber lidar com as suas emoções para que as situações da sua vida sejam situações bem-sucedidas. Para que você saiba lidar com as situações da sua vida. Como assim, Simone? Como que as emoções influenciam nas situações da minha vida? Bom, se você é uma pessoa que você tem as emoções muito à flor da pele, que você compra baseado na emoção, que você toma atitudes baseado na emoção, se a emoção te domina, muito provavelmente você já tomou várias decisões que num futuro muito próximo a essas decisões você se arrependeu. Por quê? Porque as emoções te dominaram. Simone, é errado eu tomar uma decisão baseado na emoção? Eu tenho que ser sempre muito racional? Não, não é uma questão de ser certo ou de ser errado. A questão é, se as emoções te dominam, se você não consegue racionalizar na hora da emoção, isso pode te trazer consequências muito ruins, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quantas vezes você já perdeu oportunidades por conta de um sentimento que te incomoda, por conta daquele sentimento de insegurança, daquele sentimento de não vai dar certo? Por quê? Porque a emoção muitas vezes nos domina. E quando as emoções, elas estão muito afloradas, pensando na vida profissional, isso pode prejudicar a sua ascensão profissional. Por quê? Porque é o seu comportamento que vai ser levado em conta também. Ai, Simone, mas eu sou uma pessoa que tenho muitos diplomas, eu tenho muita capacidade e tudo mais, mas se o seu comportamento não condiz com o cargo que você almeja, muito provavelmente outras pessoas passarão na sua frente, até pessoas com menos qualificação, por conta de comportamentos que são gerados pela emoção. Então hoje eu quero falar com você sobre isso que te afeta diretamente, essa questão das suas emoções influenciarem diretamente as situações da sua vida. Então hoje esse vídeo eu vou falar basicamente sobre inteligência emocional. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez você saiba mais ou menos, ouviu por cima, mas o que é essa bendita inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor. Então, quando você sabe administrar as suas emoções e usar as suas emoções em seu favor, isso é de suma importância para quê? Para que o seu comportamento seja um comportamento de acordo com o que? Com o que talvez o seu departamento, o seu cargo, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor esperam de você. Então, ai, Simone, mas eu não ligo para o que os outros pensam, eu ligo só para mim. Gente, é inútil a gente falar, eu não ligo para o que os outros pensam de mim. Por quê? Porque nós somos quem as pessoas veem, as nossas atitudes, o que as pessoas veem de nós é quem nós somos. Por exemplo, pessoas ícones, né, que já viveram nesse mundo, Martin Luther King, o Nelson Mandela, essas pessoas, nós não conhecemos essas pessoas. A gente conhece certas pessoas pelo que a gente ouve da história que é contada dessas pessoas. Talvez no dia a dia dessa pessoa, no interior dessa pessoa, ela tenha sido uma pessoa diferente do que a história conta. O que ficou a realidade? Ficou exatamente o que essas pessoas mostraram para quem conta a história delas até hoje. E isso de qualquer outro personagem da história, de qualquer outra pessoa que já viveu aqui. O que fica sobre nós é o que nós somos, e o que nós somos é o que as pessoas veem. Então, as nossas emoções, elas não podem ser dominadas, né? Aliás, nós não podemos ser dominados pelas nossas emoções. E sim o contrário. Você precisa saber administrar as suas emoções e conduzir as suas emoções a seu favor. Por quê? Porque as suas emoções vão gerar pensamentos e vão gerar sentimentos que vão gerar ações. E essas ações é o que vai corresponder a quem você é de verdade. Porque é o que as pessoas veem, é o seu legado, é o que vai ficar na sua história, o
o que as pessoas vão contar de você. E aí, lendo o livro Emoções Inteligentes, né, do Thiago Brunet, ele faz uma pergunta que eu achei muito interessante. Quando você sai da rodinha, o que as pessoas falam de você? Se você tivesse uma câmera, pudesse deixar lá um áudiozinho, né, gravando. Quando você sai da roda, o que as pessoas falam de você? Será que elas têm histórias boas para contar sobre você? Ou será que elas têm histórias ruins para contar sobre você? E tudo isso é por conta do comportamento. Então, a inteligência emocional, ela não é uma coisa, gente, de agora. Claro que esse tema, né, esse título inteligência emocional é algo que está muito em alta hoje. Mas desde a época da Bíblia, o Senhor já falava sobre inteligência emocional. Se você for em Gálatas 5:22, onde ele fala sobre o fruto do Espírito tem várias características e algumas delas é diretamente ligada à inteligência emocional. Deus, que é o nosso Criador, eu não sei qual é a sua crença, né? Mas a minha crença é que o Senhor, Deus, ele é o nosso Criador. Como ele é o meu Criador, não sei se ele é o seu Criador, mas o meu Criador ele é. Então, como ele é o meu Criador, tudo que ele deixa na Bíblia, para mim, é um manual. Por quê? Para você deve ser um manual. Porque lá tem exatamente como que o ser humano funciona e qual caminho é melhor para o ser humano tomar, inclusive e principalmente sobre o nosso comportamento. Qual é o comportamento ideal para lidar com as pessoas e lidar com as situações? Lá na Bíblia tem tudo isso, então também é um livro que pode te servir de base. Mas aí eu trouxe aqui para você algumas coisas, como por exemplo, tem lá no Fruto do Espírito, que tem a ver diretamente com a inteligência emocional. Então, a primeira coisa que fala lá, uma das coisas, né, que fala sobre o fruto do Espírito é que você precisa ter longanimidade. Nossa, Simone, que palavra difícil, só podia ser da Bíblia mesmo, não sei o quê. O que tem a ver, o que é isso? Gente, longanimidade é o quê? É paciência, suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro, no sentido das emoções, que é o que a gente está falando agora. Quando você é contrariado, como que você reage? Será que quando você é contrariado, você reage com paciência e algumas vezes você se controla em benefício do outro? Ou você é uma pessoa explosiva, que qualquer coisa você fala, você explode, você briga, e aí quando tudo esfria, quando o sangue esfria, você se arrepende da atitude que você teve e você para e pensa assim, eu tenho que começar a ser mais paciente. Uma outra coisa, mansidão. Suavidade na maneira de se expressar. Como que você se expressa? Quando você está numa reunião no seu trabalho, quando você está numa competição, em qualquer lugar. No trabalho, normalmente, a competição ela acaba sendo uma coisa natural, né? O seu parceiro de trabalho, o seu colega de trabalho, o seu amigo de trabalho, ele é um concorrente seu. Se surgir uma vaga, ele pode concorrer. A competição, ela está sempre presente. Você leva isso com mansidão, com tranquilidade, com paz, ou você tem um comportamento que não condiz com essa mansidão. Você é uma pessoa mais nervosa, você é uma pessoa mais explosiva. Como que é o seu comportamento? E uma outra característica que está dentro do fruto do Espírito, domínio próprio, que é a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla os seus atos e as suas emoções. Como que são os seus atos? Você consegue se controlar emocionalmente ou você é uma pessoa que quando vê já foi, quando vê já falou, quando vê já perdeu? Então, uma outra coisa que eu tirei desse livro Emoções Inteligentes é a questão do que depois que a gente fala, depois que a palavra é lançada, não tem como voltar atrás. Você ficar nervoso é algo que é normal. Você ficar nervoso, nosso sangue subir e tudo mais. Por exemplo, num casamento, num relacionamento. Se aconteceu uma discussão, você discutiu e aí você falou, vai embora, eu não quero mais te ver. A palavra ela foi lançada. Você deixou o nervosismo tomar conta de você e você explodiu e falou.
Você pode se arrepender de ter ficado nervoso, você pode se arrepender de ter falado, mas dependendo da situação, quando você cai em si, a pessoa já foi embora e realmente não quer mais te ver, porque muitas vezes a palavra lançada a gente não consegue voltar atrás. No seu trabalho, se você é uma pessoa que você não tem domínio próprio, você pode perder as estribeiras e você pode falar coisas que você não deveria. E isso pode acarretar não só em perder uma oportunidade profissional de crescimento, isso pode acarretar numa demissão. Então, as emoções, se elas não são controladas, elas podem nos prejudicar de uma forma muito grande. Por quê? Porque existem consequências em tudo que a gente faz e em tudo que a gente fala. Se eu não consigo dominar as minhas emoções, eu posso ser muito prejudicado com isso. Então, a inteligência emocional, ela é isso. Ela tem essas características. De quê? De você ser uma pessoa mansa, de você ser uma pessoa que controla as suas emoções e de você ser uma pessoa paciente. Tudo isso impacta na vida. Para você ter uma ideia, ainda falando da questão da inteligência emocional, eu trouxe estatísticas aqui que são muito importantes, que você precisa começar a levar em consideração essa questão da inteligência emocional, não porque é moda, não porque é o assunto do momento, não porque as pessoas estão falando da inteligência emocional hoje, não, é porque isso serve para a sua vida. Olha só, Daniel Goleman, que é um psicólogo, um PhD em Harvard, ele é uma pessoa que ele tem vários livros e a inteligência emocional, ele é uma pessoa que é pioneira de falar sobre esse assunto. E ele trouxe algumas estatísticas que é importante a gente levar em consideração. Por exemplo, ele descobriu que apenas 20% do sucesso de uma pessoa está ligado à sua inteligência cognitiva. Sabe aquele QI que todo mundo, né, sempre falou desde o passado, que tinha uma avaliação, que faz teste para entender o quanto você é inteligente, né, o quanto você tem de conhecimento, né? Isso sempre foi levado muito a sério. Porém, foi constatado que 20% do sucesso das pessoas tem a ver com a sua inteligência cognitiva, que é essa relacionada ao conhecimento, ou seja, a parte propriamente intelectual. Você sabe a que ele atribuiu os outros 80% do sucesso? Pois é, a inteligência emocional. As pessoas que obtêm sucesso, apenas 20% tem a ver com a inteligência intelectual. 80% desse sucesso tem a ver com a inteligência emocional. E é por isso que você precisa prestar atenção, porque a inteligência emocional está diretamente ligada ao seu comportamento no seu dia a dia, na empresa, na sua casa, na sua roda de amigos. E o sucesso da sua vida vai ser baseado exatamente nesse comportamento, exatamente nessa inteligência emocional. E é por isso que eu trouxe ela aqui para você. Simone, a inteligência emocional tem a ver com eu sentir mais segurança, com eu ter mais posicionamento? Diretamente. Porque se você controla as suas emoções, você consegue controlar os pensamentos. Aquela vozinha negativa que fica na sua cabeça falando que você não vai conseguir, que você não pode. Você vai controlar aquela ansiedade que traz aquela sensação de medo. Porque o medo nada mais é do que um sentimento, um pensamento que não existe. E aí causa aquela ansiedade. Então, tudo isso faz parte. Quais são as consequências da falta da inteligência emocional? O que não ter a inteligência emocional pode causar na minha vida? Pode trazer de consequência para mim, pode trazer de consequência para você. Problemas de relacionamento. Se né? Aqui eu vou até passar, por exemplo, a pessoa que não tem inteligência emocional é uma pessoa que demonstra muito egoísmo, que é a falta de paciência com o outro, que é o que a gente falou da característica da inteligência emocional, né? De ser uma pessoa mais paciente, de ser uma pessoa que respira fundo em prol do outro. Então, o egoísmo faz parte da falta de inteligência emocional, porque se você tem a inteligência emocional desenvolvida, você pensa sim no próximo e o seu comportamento vai ser em favor do próximo também. A falta de empatia, isso também atrapalha nos relacionamentos. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se falta a empatia, você não tem, por exemplo, até a paciência de
aceitar as diferenças. Você não tem aquela sensibilidade de entender que as pessoas são diferentes e que isso faz com que o mundo seja mais bonito. A pessoa que não tem inteligência emocional, ela não entende isso. Então, se ela é uma pessoa mais acelerada, ela espera que todas as outras pessoas sejam. Se ela é uma pessoa mais calma, mais tranquila, ele espera que todas as outras pessoas sejam. Se ela tem um modo de pensar, eu penso dessa forma. A pessoa que não tem a inteligência emocional desenvolvida, ela não entende que as pessoas pensam de formas diferentes e que o não julgamento tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porque se eu penso de uma forma e o meu colega pensa de outra forma, eu tenho que respeitar o meu colega e não julgá-lo. Eu tenho que buscar entender o ponto de vista dele para que o relacionamento seja um relacionamento sadio. Então, tudo isso faz parte da inteligência emocional. Medo constante de novas situações. Por quê? Porque a pessoa que não tem a inteligência emocional desenvolvida, ela não sabe lidar com a ansiedade, né? Que a ansiedade é o quê? A ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa, ela se preocupa tanto com o que vai acontecer amanhã, que ela fica ansiosa e muitas vezes você acaba sofrendo por antecipação por ser uma pessoa ansiosa. Então, às vezes o medo, né, e isso eu já passei por isso. Por exemplo, já teve uma situação que eu recebi uma promoção e não foi uma promoção que eu teria que me candidatar. Foi uma promoção que assim, ou você aceita ou você vai ser demitida porque o seu cargo atual não vai ter mais e a gente quer te promover porque você é uma pessoa que você desenvolveu tal trabalho. A gente tem certeza que você vai desenvolver esse trabalho maior, mas se você não aceitar, o próximo passo é demissão, porque não vai ter mais o seu cargo atual, você precisa ser promovida. E detalhe, era uma promoção que estava dentro da minha carreira, da minha ascensão profissional. Era algo sim que lá no fundinho eu almejava, mas e o medo da responsabilidade? E o medo de assumir essa responsabilidade? Eu aceitei o desafio, eu voltei, né, para o meu departamento antigo, até para eu alinhar todas as coisas para eu poder mudar. Eu ia mudar não só de departamento, mas eu ia mudar de estrutura, eu ia trabalhar numa outra unidade da empresa. Então eu voltei para aquele lugar para deixar tudo alinhado para minha mudança, e naquele lugar eu comecei a chorar compulsivamente, porque na minha cabeça eu não ia dar conta do trabalho que me foi proposto. E eu chorava de soluçar, ansiosa por uma coisa que eu nem sabia que estava me esperando, e que eu recebi essa promoção pelo reconhecimento do que eu já estava desenvolvendo. Então, assim, isso é algo comum? Só que eu ainda tive a coragem, eu posso dizer, de falar sim para a promoção, de chorar pelo novo, mas eu falei sim e vamos ver no que dá, vamos ver no que vai acontecer. E literalmente eu chorei, eu sofri por antecipação, porque tudo deu certo, a gente conseguiu desenvolver um trabalho fantástico, eu cresci muito no novo departamento que eu assumi, porém, essa ansiedade, esse medo de assumir novas responsabilidades, o medo do novo, o medo do desconhecido, muitas vezes nos consome. E eu já atendi clientes em processos de coaching que falaram para mim: Simone, eu pedi demissão porque queriam me promover, me fizeram a proposta, eu fiquei com medo e eu pedi demissão. Eu já atendi pessoas que me falaram isso. Se esse é o seu caso, analisa como que a inteligência emocional está atuando na sua vida. Você está deixando as emoções tomarem conta de você ou você está freando e tomando conta das suas emoções? Aí vem o não ter o autocontrole, né? Você fica uma pessoa descontrolada, você fica uma pessoa estourada, que só se arrepende depois, que só pensa depois, que quando vê já foi. Acaba tendo problemas financeiros. A pessoa que... Simone, o que tem a ver problema financeiro com as emoções? Gente, pensa comigo. Se você não é assim, você já conheceu alguém que é. Quantas vezes nós vimos pessoas, você deve ter visto pessoa, ou você é assim, que ficou triste, ficou deprimido, vai pro shopping fazer compra. Ou recebeu alguma promoção, está feliz, deu tudo certo, quer comemorar.
vai gastar. Às vezes nem tem o que gastar, às vezes o cartão tá estourado e a pessoa compulsivamente, porque não sabe controlar as suas emoções, acabam caindo em problemas financeiros porque não tem autocontrole, porque viu uma promoção. Quantas vezes eu não sou assim, mas eu já conheci gente assim. E quantas vezes até a minha emoção até dá uma puxada, tem uma tendência para isso. Sabe assim, aquele negócio de eu não tô precisando, mas tá num preço ótimo, então eu tenho que comprar. Eu não sou assim, mas eu já passei por isso. E eu tenho certeza que se você não é, você já passou, você vai passar. Por quê? Porque a emoção toma conta. Então isso afeta inclusive a sua vida financeira. Fora outros problemas que são consequências que a inteligência emocional pode causar para você. Tá se identificando? E aí, como que tá a sua inteligência emocional? Como que você se viu nessas situações que eu apresentei para você até agora? Não se esqueça. E agora nós vamos falar sobre os benefícios de desenvolver a inteligência emocional. Então, quais são os benefícios? O que isso vai te trazer de bom, né? Então vamos lá, vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas, porque você passa a ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais empática. Então você vai respeitar o limite do outro. Você vai ser uma pessoa que você vai, como que eu posso dizer? Você vai ser mais paciente com as diferenças, com as outras pessoas. Você vai respirar fundo naquela hora que vem uma pessoa que não faz do seu jeito, que não trabalha do seu jeito. Quem nunca, né? Principalmente no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, muitas vezes a gente quer que tenha vários clones nossos, né? Às vezes a gente para e pensa assim, ai, se tivesse 2 de mim, 3 de mim, isso sairia melhor. Quantas vezes e quantos líderes existem, quantas pessoas têm que têm dificuldade em delegar, porque fica com aquela coisa, não vai fazer como eu faria, não vai fazer como eu faço. Então, tudo isso está ligado à inteligência emocional. Então, é fácil isso, gente? Não é. Tudo é um exercício, mas existem os benefícios e isso vai ser bom para você. Então, pense, se você for uma pessoa com a inteligência emocional desenvolvida, você vai ter relacionamentos mais saudáveis, melhores com as pessoas, porque você vai respeitar os limites e as diferenças. Você vai saber lidar com as situações mais desafiadoras. Por quê? Porque muitas vezes acontece, principalmente quando acontece erros. Tem gente que não sabe lidar com os erros. Tem gente que não sabe lidar com esse tipo de situação. Aquela questão que eu coloquei anteriormente sobre os desafios que se tem com relação à falta da inteligência emocional, ao invés de você sofrer por antecipação, você quer ter novos desafios. Você se sente pronto para encarar novos desafios. E a ansiedade, ela vem, mas você domina. O medo, ele vem, mas você domina. Por quê? Porque as emoções estão sob controle. Então, você vai querer ter mais desafios. Você sabe lidar também com as pessoas desafiadoras. Por quê? Porque não existem apenas situações desafiadoras na nossa vida, no nosso dia a dia, mas existem também pessoas desafiadoras. Talvez um líder, talvez um colega de trabalho. Quem nunca passou pela situação de ter um ambiente de trabalho desafiador, que você respira fundo e pensa, nossa, segunda-feira já chegou, e não é porque a empresa é ruim ou porque você está no departamento errado, mas muitas vezes porque tem um colega de trabalho que deixa o ambiente pesado, tem um chefe que deixa o ambiente pesado. E eu já ouvi de clientes falar sobre equipes, membros de equipes que intimidam o líder. É verdade. Então, assim, a pessoa, quando ela tem a inteligência emocional desenvolvida, ela sabe lidar, inclusive, com as pessoas desafiadoras que existem na vida dela. Olha só que coisa boa. Olha só o benefício de desenvolver isso. Encara a vida com mais otimismo. Por quê? Porque está sempre pronto a realizar. Realiza mais, tem muito mais satisfação, então se torna uma pessoa muito mais otimista. Tem a tendência
paciência de olhar as coisas pelo lado bom, sabe lidar melhor com os erros, porque ao invés de ficar se martirizando, eu errei, ai, que ruim, porque eu não sou capaz, porque eu não posso, e fica lá se flagelando, ao invés de fazer isso, não, errei, só que isso aqui não dá mais pra mudar, eu já errei, então o que eu aprendi com isso? E o que eu vou fazer pra consertar? E o que eu vou fazer diferente? Deu pra entender? A pessoa que tem inteligência emocional desenvolvida, inclusive com os erros e com as situações desafiadoras, ela consegue ser otimista, porque ela consegue dar foco na solução. Olha só isso. A vida fica muito mais feliz, muito mais leve, você se torna uma pessoa muito mais confiante, porque sabendo lidar com as situações, você também se torna uma pessoa mais confiante. Você consegue ter um posicionamento muito melhor no seu dia a dia de trabalho. E você vive muito mais o presente, sem excesso, porque o excesso do presente é o estresse. A pessoa que é muito estressada é por quê? Porque se preocupa demais com o presente. O dia de hoje é muito carregado, a pessoa fica estressada. E aí ela vive sem o excesso do futuro, que é aquela ansiedade que nós comentamos aqui, que eu comentei aqui com você, que é o que causa muitas vezes a pessoa travar, a pessoa falar, não vou encarar isso porque não é pra mim, porque eu não consigo, que é o excesso do futuro, a ansiedade. E o excesso do passado é a depressão. O peso do passado é a depressão. Então a pessoa, quando desenvolve a inteligência emocional, ela consegue viver melhor no seu presente, sabendo lidar com o seu passado e sem gerar grandes expectativas para o seu futuro. E aí a vida fica literalmente mais leve, a vida fica literalmente mais tranquila. Vou falar com você agora sobre as 3 bases da inteligência emocional. Então, pense em 3 pilares da inteligência emocional. E eu vou falar sobre cada uma delas aqui. Então, são extremamente importantes. Pensa se você é uma pessoa desse jeito ou se você precisa desenvolver um desses pilares. Primeiro pilar, a motivação, o entusiasmo. Uma pessoa entusiasmada está disposta a enfrentar dificuldades e desafios, não se deixando abater e transmitindo confiança aos demais ao seu redor. Então, a pessoa que é uma pessoa motivada, uma pessoa entusiasmada, ela não só tem o desejo de fazer, o desejo de realizar, ela tem aquela coisa de não, vamos lá, como ela também faz bem para as pessoas que estão ao redor dela. As pessoas, elas acabam sendo contagiadas por isso. Eu lembro que teve uma época, quando a gente trabalhava, quando eu era ainda, né, aquela pessoa novinha do RH, auxiliar, a pessoa que trabalhava muito mais com os papéis do que com as pessoas no departamento de recursos humanos. E eu lembro que uma vez eu ouvi da minha gestora o seguinte: Simone, é muito bom trabalhar com você, porque você é o tipo de pessoa que quando a gente está sobrecarregada, a gente está cheio de coisa para fazer e parece que não vai dar certo, você olha pra gente e fala assim, não, vamos lá, a gente vai conseguir finalizar, a gente vai conseguir terminar isso. E aí isso dava o quê? Vigor para as pessoas que estavam lá. Quantas vezes a gente saía tarde da noite do trabalho, mas o entusiasmo e a motivação faziam com que a gente conseguisse terminar o que a gente precisava terminar e ainda fazer com qualidade. Então, o entusiasmo e a motivação, ela faz parte da inteligência emocional como um pilar. O outro pilar da inteligência emocional, a outra coisa que sustenta a inteligência emocional na sua mente, nas suas atitudes, no seu comportamento é autocontrole, que é o domínio próprio, né? Que é aquilo que nós estávamos falando sobre você saber dominar suas emoções, você ter controle sobre as suas emoções, você ter controle sobre você. Quem não governa a si mesmo não pode governar nada. Se você não domina pensamentos, eles irão gerar sentimentos. Se você não governa sentimentos, eles determinarão seu comportamento. Por quê? Porque o pensamento gera sentimento, que gera comportamento. As suas ações são sim baseadas nas suas emoções. Só que se você controla as suas emoções, você consegue ter um comportamento e uma ação muito melhores, né? Ações melhores, comportamentos melhores do que se você não controla as suas emoções. Por quê?
O seu sentimento vai gerar o pensamento. O pensamento ele vai gerar o comportamento. E assim sucessivamente. Na verdade, é o pensamento que gera o sentimento, que gera o comportamento. Isso é um ciclo. Se você não consegue dominar os seus sentimentos, isso não vai ser positivo para você. Você vai ter comportamentos que não serão os comportamentos mais adequados. Então, o domínio próprio, o autocontrole é fundamental na inteligência emocional. A empatia quer colocar-se no lugar do outro. Quando somos empáticos, nós mudamos o mundo, ou pelo menos o mundo das pessoas com quem nós interagimos. Então, se você tem a empatia, se você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, você pode mudar o mundo. Eu trabalho com pessoas, né, desde sempre. Então, já faz 20 anos que eu trabalho com pessoas diretamente. E o início dessa minha carreira com pessoas foi atendendo as pessoas, como eu falei aqui. Eu comecei num supermercado, eu comecei num varejo, no atendimento. E atendimento ao cliente, para muitas pessoas, é extremamente desafiador. Muitas pessoas descobrem que não conseguem lidar com pessoas trabalhando no varejo da vida, com atendimento ao cliente. Por quê? Porque é desafiador você lidar com as pessoas. Quantas vezes a pessoa vinha para ser atendida por mim e a pessoa estava estressada com outras coisas e descontava na operadora de caixa que estava atendendo, que no caso era eu. E eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes o seu comportamento, se ele não é um comportamento se você não consegue dominar as suas emoções, o seu comportamento muitas vezes prejudica outras pessoas. Seja você atendendo outras pessoas, seja você o cliente de outras pessoas. Porque muitas vezes lá no meu caixa, trabalhando bonitinha, eu tava com um sorriso no rosto, porque eu amava ser operadora de caixa, eu amava lidar com as pessoas, eu amava atender as pessoas, então eu tava lá sempre com um sorriso no rosto. Aí a pessoa vinha carrancuda, às vezes eu falava bom dia, boa tarde, a pessoa não respondia, ou respondia atravessado, e eu continuava com aquela mansidão, com aquele sorriso no rosto, com aquela empatia. E quando eu ensinava as pessoas a atenderem, quando eu já estava ensinando, quando eu já estava no RH treinando os colaboradores para atender, eu falava para eles, falava, gente, não é fácil. E eu sei que não é fácil, mas se você parar para pensar que a pessoa está te tratando mal, porque ela teve um problema na casa dela, porque ele acabou de ser mandado embora, porque brigou com a esposa ou com o marido, né? Porque perdeu um ente querido. Se você começar a pensar que a pessoa tá te tratando daquele jeito, algum motivo ela teve que não tem nada a ver com você, muitas vezes ela só tá descontando na pessoa errada, mas porque infelizmente ela não sabe lidar com as emoções dela. E aí as pessoas elas começavam a ter estratégias nela mesma, estratégias que faziam com que ela olhasse e falasse assim, não, essa pessoa ela tá assim por causa disso, então eu não vou entrar na pilha dela, eu não vou maltratá-la. E aí você começa a ter uma atitude que é o contrário do que a pessoa tá demonstrando por você. E quantas vezes essa pessoa que eu recebi e que foi mal educado na hora que me conheceu, no final do atendimento pediu desculpa. Quantas pessoas pediram desculpa? Quantas pessoas falaram, olha, obrigado por você não ter mudado seu comportamento, porque realmente o meu dia não foi fácil. Obrigado pelo seu atendimento, porque o meu dia não estava sendo fácil e graças ao seu sorriso, graças à sua simpatia, o meu dia melhorou. Quantas vezes? E na verdade isso sempre foi o que me motivou a trabalhar com pessoas, sempre foi o que as pessoas me davam de retorno positivo. Se hoje eu escolho trabalhar com desenvolvimento de pessoas, eu escolho olhar para você nesse vídeo e falar, muda o seu comportamento, controla as suas emoções para que você seja bem sucedido, quanto mais retorno eu tiver seu, de você falar, Simone, eu assisti o seu vídeo, foi tão bom para mim, isso é o que alimenta a minha motivação. E não aquela pessoa que chegou falando bom dia por quê, ou nem respondeu, ou ficou de cara feia, ou na época do caixa que jogava mercadoria no caixa que não tava nem aí. O que sempre alimentou a minha motivação eram os sorrisos, os retornos positivos, eram as pessoas que muitas vezes pegavam fila só para passar no meu caixa. Por quê? A pessoa que tem a inteligência emocional mais desenvolvida, ela consegue enxergar o lado positivo das coisas e as suas
suas emoções, elas não só são controladas, mas elas trabalham a nosso favor, elas vão trabalhar a seu favor. Então, queira isso. E agora eu vou trazer exercícios práticos. Sim, exercícios práticos para você desenvolver a sua inteligência emocional. Agora é a hora sim de você pegar papel e caneta. Eu vou trazer algumas questões para você, para que você consiga não só responder, mas criar estratégias para você lidar com as suas emoções, para você desenvolver a sua inteligência emocional. Nessa hora, o que você precisa? Respire fundo, acalma, pensa direitinho no que você vai pensar. Não precisa dividir com ninguém a sua resposta, porque você precisa ser sincero com você mesmo para você poder se desenvolver, para você conseguir ser uma pessoa melhor. E aí, você pode levar o tempo que você precisar, pausa o vídeo, a cada questão, vai escrevendo, leva o tempo que você precisar. Mas o importante é você ouvir o seu coração, pensar nas suas atitudes e ser sincero em cada resposta, para que realmente a mudança aconteça na sua vida. Então, a primeira questão é: quais foram os 3 maiores baques emocionais que você já teve na vida? Você consegue localizar esses 3 baques, as 3 situações negativas que você teve na sua vida e que deu um impacto muito profundo em você? Pode ser a perda de alguém, pode ser o término de algum relacionamento, pode ser a traição de algum amigo, de alguma pessoa. Pensa em 3 situações que foram marcantes na sua vida. Então eu quero que você escreva o que aconteceu, quais foram essas 3 situações. Coloca aí no seu caderninho, escreve aí direitinho no seu tempo. A segunda é: o que você já perdeu por não ter a inteligência emocional? Já perdeu amigos, dinheiro, ministério, família? O que você já perdeu por não ter a inteligência emocional? Relacione tudo o que você já perdeu por isso. E identifique aspectos de uma inteligência emocional. Identifique aspectos que uma inteligência emocional bem desenvolvida poderia fazer diferente, poderia evitar essas perdas. Então, reformulando a pergunta, relacione tudo o que você já perdeu por conta da falta, por não ter a inteligência emocional, e identifique qual tipo de comportamento que, se você tivesse a inteligência emocional, você evitaria essas perdas. Faz essas questões no seu tempo, pensa com calma, tá bom? A outra questão é: escreva como você vai lidar com as emoções a partir de hoje. Como vai lidar com as contrariedades, com as respostas negativas que você ainda vai receber na sua vida, com as frustrações. É muito importante que você anote quais as ferramentas que você consegue identificar, que já tem, né, que você já tem, graças a esse vídeo que a gente já tá falando sobre isso. Identifique quais as ferramentas que você tem para lidar com esse tipo de situação. E aí você coloca como que você vai lidar daqui para frente e quais as ferramentas que você tem para lidar com contrariedade, com frustrações, com os nãos, né, as palavras negativas que você vai receber. Coloca aí, escreve direitinho como que você vai lidar com tudo isso. E a outra pergunta é: você conhece pessoas que começam algo e nunca terminam? Que deixam para amanhã o que poderiam fazer hoje? Se você conhece alguém, relaciona também essas situações que você conhece de outras pessoas. E o que você aconselharia essas outras pessoas a fazerem baseado nesse conteúdo da inteligência emocional? Qual seria o seu conselho para essas pessoas? Se você se identifica com essa característica de deixar as coisas para amanhã, de não terminar o que começou, de sempre procrastinar, se você se identifica, escreve as situações que você vive com relação a essa procrastinação. O que você costuma não terminar? O que você deixa para amanhã? Faz essa anotação e coloca qual solução você dá para você com relação a essa procrastinação. O que você aconselha você mesmo a agir diferente baseado nesse conteúdo da inteligência emocional que a gente falou, para que você não deixe mais para depois o que você pode fazer hoje. E a última questão é:
pare para pensar em quantas decisões erradas você já tomou na vida, em quantas escolhas equivocadas você já fez. Hoje você é o reflexo disso. Escreva sobre essas decisões, o impacto que elas tiveram em sua vida e sobre como evitar cometer os mesmos erros novamente. Então escreva as situações, as decisões que você já tomou errada, o que isso causou na sua vida, qual o reflexo que você vive hoje por conta dessas decisões erradas e coloca como você pode evitar isso. Qual mudança você vai fazer na sua vida, você vai buscar e desenvolver na sua vida para que você não viva mais esses erros, para que você mude o cenário da sua vida e arrume e conserte esses erros. Coloca aí direitinho nas suas anotações. E o que eu quero que você reflita sobre isso. Sem a inteligência emocional, você não vai ser uma pessoa motivada, você não vai ter entusiasmo, você vai gerar muito estresse, depressão e ansiedade. A motivação não vai estar em você. Você não vai ser uma pessoa que vai fazer bem para outras pessoas. Em compensação, desenvolvendo a inteligência emocional, você vai ser uma pessoa que vai ter comportamentos que gerem frutos positivos para você, que façam com que o seu amanhã seja um amanhã de legado para as pessoas que te conhecem. A inteligência emocional vai fazer com que você seja uma pessoa que as pessoas vão ter o que contar da sua história, uma história bonita, uma história importante, uma história boa, pelo legado que você deixou na vida das pessoas. Seja uma pessoa que quer contribuir. E não só porque as outras pessoas vão perceber algo positivo em você, mas porque você tem sonhos, você tem pretensão de crescimento profissional, você é uma pessoa que quer alcançar voos muito mais altos. Porém, se você não tiver inteligência emocional desenvolvida, você não vai conseguir. Não é da noite para o dia que você consegue desenvolver. Isso é um exercício diário. Perceba a você mesmo. Controle as suas emoções. Respire mais, porque o resultado vai vir, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha contribuído muito para você e que você tenha muito sucesso na sua vida com uma inteligência emocional muito desenvolvida. Um beijo e tchau, tchau!